Olá pessoal, boa noite. Eu sou Alessandro Marim Pietri. Estou aqui hoje para a gente fazer mais uma das muitas lives que a gente vem fazendo. Hoje para conversar sobre um tema muito específico, que é o tema da educação. Essa necessidade tanto de famílias quanto de escolas de se reinventarem. A gente tem escutado esse ser o tema talvez mais gritante para professores, para coordenadores, para diretores, para pais, para alunos. Então a gente tem, de fato, a necessidade de conversar sobre isso, tá? E aí a gente pensou em chamar uma pessoa que é minha amiga há muitos anos e que dirige um instituto, um grande instituto lá em São Paulo, e que tem sido uma grande aglutinadora de várias referências escolares pelo Brasil inteiro. Então é uma pessoa que pode muito contribuir para a gente ampliar a nossa visão sobre tudo isso que está acontecendo, tá? Essa pessoa é a Cláudia Siqueira, que já está aqui. Eu vou convidar logo ela para entrar, para a gente não perder tempo. Cadê? Daqui a pouco aqui com a gente. E é isso, a ideia é que vocês participem, façam suas perguntas, a gente vai conversar sobre como é essa transposição. E aí, Clau, E aí, Ale, tudo bem? tudo bem? E você Tudo caminhando, né? se Caminhando. reinventando também na quarentena? Na quarentena principalmente. Sim. A gente conversou ontem um pouco, não foi, Clau, pelo telefone, e a gente se Sim, deu conta que nós estamos trabalhando dobrado. é isso que eu comentei com você, que eu achava que eu trabalhava um pouco. Percebi que trabalhava nada, era bem vagaba. E você é uma das pessoas que mais trabalha que eu conheço. Imagine só, como é que não está a nossa vida agora? A gente tem feito bastante coisa e eu vou te dizer que eu acho que é uma situação muito producente, né? Porque a gente está podendo transpor o espaço de trabalho muito mais, muito mais. Sim, sim. E reinventar esse espaço, né, de alguma maneira, e as interações e tudo mais. Claro, a primeira coisa assim que eu queria te perguntar e que eu acho que tem sido a dilemática talvez mais ampla de tudo que eu tenho escutado é a perspectiva se é possível ou não transpor o espaço da escola, a dimensão simbólica que a escola representa para dentro de casa. Porque, em geral, o que a gente tem visto é os pais dizendo, olha, eu não dou conta, eu não consigo, não é possível, o meu filho está estudando a manhã inteira, eu não consigo ajudá-lo, eu tenho outras coisas para fazer. Então, há uma certa expectativa, por um lado, de pais, de que a escola possa estar presente na sua casa e, ao mesmo tempo, um desespero dos pais. E o mesmo acontece nas escolas. As escolas tentando, meio que desesperadamente, se fazer presentes na vida, na rotina dos seus alunos e tentando, talvez, também, algumas delas, transpor esse universo para dentro da escola. Eu tenho sido muito contundente em defender que isso é algo impossível, que a gente não deve procurar isso. O que você acha? Eu concordo. Eu acho que, assim, por exemplo, a primeira coisa que nós fizemos aqui no Siddhartha, eu vou te falar do universo que eu vivo e depois como a gente tem compartilhado com outras instituições sobre isso. Primeiro, não é fazer uma transposição do tempo da escola para casa. E hoje, né? E aí nós fizemos um levantamento. Quem ficaria, se a família ia fazer home office, se quem ia usar o computador, se tinha tecnologia, se tinha. Por quê? Quando você levanta esses dados, você sabe mais ou menos como que você se organiza. E hoje eu tive uma reunião com pais representantes, que foi uma outra organização que nós fizemos, e com as lideranças do Siddhartha, e eu falei uma coisa, assim, fico pensando, né? Quando você leva todas as crianças para a escola, você diz assim, não, pode deixar que eu cuido de 30, e todo mundo. Só que quando você vai para casa, você entra na casa de 30. E não é a mesma dinâmica. E é Pelo isso que a contrário. gente tem que ter uma visão muito empática para acolher. Porque muitas vezes você não sabe qual é a logística, como é a organização, e você diz assim: não, tem que fazer, vamos fazer. Uma coisa é reunir 10, 15 com você, com mais. A outra é você querer entrar para micro-universos querendo fazer a mesma coisa, né? Então a gente tem feito reuniões diárias
e, se necessário, semanais para ouvir um pouco dessa organização familiar, das questões para poder fazer ajuste, sabe? Para as pessoas se Uhum. sentirem ouvidas. Por exemplo, crianças pequenas, a gente está falando, olha, a prioridade é que você fique com seu filho. A gente não quer criar mais estresse do que vocês estão vivendo. Se tá difícil desse jeito, a gente vai pensar em um outro jeito. Uhum. E quando o cara ouvir isso, ele faz assim, ah, tá bom. E aí ele também começa a se sentir acolhido, porque não é a criança só que tem que se sentir acolhido, todos, né? O professor tem que se sentir acolhido, a família tem que se sentir. A criança se sinta. Vai, continua. Ah, você quer que eu. E eu acho que um pouco disso é o que a gente tem feito, né? Então, um dos pontos que a gente também decidiu foi chamar a família desde o início do jogo, antes de Uhum. começar a jogar. É assim, Uhum. pessoal, deu ruim. Como que chama aí em Salvador? Deu ruim também. É barril, barril. Ficou barril. Dobrou barril, não é É, isso? Do- isso aí. Dobrou barril. Como que a gente faz? Então, é assim, a gente teve uma conversa e eu muito transparente sobre como poderíamos fazer isso juntos. Então, eu, inclusive, conversei com uma família em Gênova que falou: olha, aqui na escola dos meus filhos, uma escola pública, tá? Tem uma família que é representante. Então, ela vem, ela sabe de tudo e ela faz essa interlocução. Isso para a gente foi super bacana. Uhum. E trazer a família, elas também. E é assim, a gente trouxe família do infantil até o quarto ano, porque a gente é dividido em ciclos, e do ciclo 3, que é alunos de oitavo até o terceiro ano do médio, nós fizemos com alunos representantes. Então, eu tenho aluno, família, lideranças, que são os coordenadores, tudo junto e misturado, tentando, nesse grupo, levar e ouvir e trazer para esse fórum para ter representações de diferentes lugares, sabe? E isso tem. Cláudio, eu acho que você toca em um ponto crucial, dois pontos cruciais, quer dizer, vários, mas eu vou citar dois. O primeiro é assim, a gente tem falado muito para os pais que nessa situação tão inédita como a que a gente está vivendo, a gente precisa de um pouco de planejamento, né? Para atravessar isso tudo. Então, quando as escolas também elas podem fazer um planejamento, que é entender a realidade das suas famílias, ou seja, se dar esse tempo para entender o cenário, então desenhar uma estratégia para este cenário e não sair como uma metralhadora giratória, atirando para todos Não, os lados, no afã de atender talvez um conclame clientelista de algumas escolas particulares, dizer, vamos embora, eu quero resultado, etc, etc. Então, essa tranquilidade, dizer, peraí, eu preciso de uns 2, 3 dias para entender o cenário e eu vou entregar daqui a pouco, calma, não, isso não vai fazer diferença. Eu acho que essa tranquilidade, ela tira a gente do pânico, ela tira esse véu perigoso que a gente não interpreta a realidade. E um outro ponto que você toca fundamental, eu acho que é essa questão da escola e de casa, que é a defesa que eu sempre faço, né? A escola é o lugar, talvez, a instituição contemporânea que mais agrega, que mais empresta sentido ao projeto social de civilização. Porque imagina você colocar 500 meninos de realidades diferentes, de sim. entendimentos familiares diferentes, funcionamentos, crenças e tal diferentes, todos coexistindo, sem se destruir no mesmo lugar. E quando a escola vai para casa, essa lei simbólica, essas coisas todas que acontecem na escola, que é difícil para o pai entender, eu queria que você falasse um pouco disso. Que por acaso a gente aprende um bocado de coisa na escola, mas acontece para que isso se faça uma série de outras experiências simbólicas que não são tangíveis, que não são reproduzíveis, que a gente não consegue replicar em casa e que é impossível que a gente dê conta nesse momento disso. Então, o que a escola está fazendo é uma possibilidade de que nesse tempo, pelo menos os meninos continuem conectados com o seu lugar de estudante, com essa instituição de referência e com o mínimo de valores e de intenções, intencionalidades pedagógicas para que isso continue acontecendo. Você pensa assim? Sim, até eu acho que você fez bem no comecinho uma live bem importante, que foi dizer o seguinte, né? Você, inclusive, eu te usei
no melhor sentido dessa palavra. Eu mencionei numa reunião que eu fiz, porque assim, quando nós fizemos esse levantamento de quem ficaria, qual a habilidade quem ficaria, se teria condição, se precisavam de algum apoio tecnológico, tanto que a gente desmontou todo o pátio tecnológico do Siddhartha para mandar para a casa das famílias, com critério de... nem me fala de saudade, né? Olha lá, outra. Beijo, Thay. A prosa, né? E aí, quando a gente pegou tudo isso aqui e desmontou e falou, olha, família de 3 filhos, não tem todo mundo que tem computador em casa. Então, você vai lá e diz assim, essas gentilezas, esses cuidados, faz com que o outro também comece a se desarmar. Porque eu acho que essa sua ideia da metralhadora, ela é excelente. Porque você trouxe um elemento na sua fala que eu usei, né, no Siddhartha quando foi assim, nós não vamos fazer transposição da vida da escola para a casa de vocês. O que nós desejamos é manter esse protocolo, esse procedimento de aprender, que é o movimento Siddhartha, ir em busca do próprio conhecimento, que está muito linkado com com o nosso DNA. Porque Filosofia de vocês, né? É um guia, né? Então, assim, se você conseguir manter neste período essa criança, esse jovem curioso diante da vida, que não fique o tempo na tela, totalmente alienado, né? Ou então em estado de que assim, eu tenho que fazer o que a escola está pedindo. Então, a gente precisava se conectar e não deixar aquilo fora. Então, quando nós pegamos na primeira semana, com todos esses dados, não, tem que começar na segunda. Eu falei, não vamos começar na segunda, não. Nós vamos primeiro fazer reunião com todos os pais, nós vamos compartilhar todas as decisões. A hora que os caras entenderem o caminho, entender o que a gente fez, tinha que falar de rotina, tinha que falar do que ia ser feito, tinha que falar qual era a nossa visão, o que estava... E uma coisa que eu também falei nessa reunião foi, eu não quero falar de expectativas com vocês. Porque se nós trabalharmos na perspectiva de expectativa, nós já vamos começar do lugar errado. Porque vocês vão ter uma coisa que eu não vou poder atingir. E eu vou ter uma coisa diante de vocês que vocês também não vão. Então, vão tentar ser mais colaborativo possível e ser uma rede de apoio. Porque a gente tem um discurso bacana e é agora que a gente vai dizer se a gente é Siddhartha de verdade ou não. Chegou a hora, né? Porque eu falei, sabe o que eu vi aí? Sabe o que eu vi aqui, Clau? Uma série de pais insatisfeitos por todos os lados. Então, se a escola estava mandando muita coisa, os pais estavam insatisfeitos. Se a escola mandava pouca coisa, os pais estavam insatisfeitos. Se a escola mandou logo, depressa, os pais ficaram insatisfeitos. Se a escola demorou, planejou, se organizou... Então, o que eu disse para muitas escolas, eu falei assim, gente, é impossível atender a expectativa porque há um deslocamento da insatisfação para a escola. Mas esse deslocamento, ele é óbvio. Nós não estamos insatisfeitos com a escola, nós estamos satisfeitos com o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo é pesadíssimo, é inédito, é difícil da gente se adaptar. E a escola, como obviamente lida com aquilo que é mais importante para a gente, que são os nossos filhos, virou o alvo, o depositário de todas essas questões. Você notou isso também por essas muitas escolas com quem você conversou ao longo desse período? Eu notei, sabe? E eu acho o seguinte, essa sensação de urgência, e é uma coisa que eu tenho dito, né? E posso dizer de um lugar, porque estou em escola faz um tempinho, e eu sempre, né, falo, eu não tenho cliente, eu tenho parceiro de vida, porque a família nos compartilha com as nossas instituições aquilo que ela tem de mais importante na sua vida. Mas não somos nós que educamos. Então, neste momento, ficou muito claro que não poderia ser tratado como cliente. Uhum. Porque se você tivesse uma perspectiva de cliente, me dá. Eu não vou te dar. Porque, olha só, eu tive que em uma semana pegar um grupo de pessoas que não foram contratadas para criar um produto, falar para elas, agora o produto que você tem que fazer é esse. E entregar para uma pessoa que não contratou, entre aspas, aquele produto. E falar, agora você tem que fazer isso. E mais, Clau, para um cliente que não pediu.
Que Então, seria, em última instância, o aluno, que não quer nada disso, né? e assim, essa metáfora é, você tem que pedir para alguém que não foi contratado para fazer, para entregar para alguém que não pediu, e falar, agora isso você tem. Não é uma batata quente. Então, assim, quando você olha para aquilo e diz, pessoal, a gente tem que ter um nível de consciência e também até de humildade para dizer, não dá para mudar. E eu vou te dizer, Ale, nós estamos indo para a quarta semana e a quarta semana que a gente está fazendo como se fosse a primeira a estreia. É a quarta semana e a estreia. Então, assim, vamos fazer reunião, vamos checar, porque você tem que fazer um negócio com muito respeito. Não dá para dizer, já colocamos, teve equipamento. E vou te dizer, e assim, o Siddhartha era um espaço totalmente analógico, né? Porque nós somos de estar junto, olho no olho, sei se o menino tá ali. Já teve família que Comendo não. tomate da horta, como eu já comi lá. Não! Aí você vira pro cara e fala assim: a gente tem que ficar. Só que a gente não pode perder aquilo que a gente tem de mais precioso dentro do Siddhartha, que são os vínculos afetivos. Relações, né? As relações. Então, nossa decisão foi: nós vamos entrar online, nós vamos olhar para o nosso menino, a gente vai falar que a gente está ali, a gente vai falar que é difícil para a gente também, mas a gente quer estar junto. Ah, não deu naquele momento? Então, nós vamos pensar de um outro jeito, vamos mudar. Quarta semana e eu tô mudando um monte de coisa. É. Que, Como de certa forma, Cláudio, também nós estamos, né? Porque quando eu sugeri aos pais, logo que começou, a partir de uma série de documentos que eu consegui recolher e estudar, que criassem rotinas para os seus filhos, eu vi que isso foi meio um tiro pela culatra, porque os pais transformaram sua casa numa linha de montagem. E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Um outro sintoma que eu noto é que a pandemia nos revelou de maneira, algo que a gente já sabia, mas agora de maneira crua, na nossa carne, que existe um compromisso com o modelo fabril, né? Um modelo moderno, um modelo positivista do ato socioeducativo que precisa ser revisto. Assim, muitas escolas não conseguiram entender que boa parte daquilo que estava sendo estudado na escola poderia ser ligado com as experiências que estavam sendo feitas dentro de casa. E algumas escolas colocaram umas experiências meio anacrônicas, meio fora do tempo, sabe? Porque simplesmente é para fazer. Então, é importante também que a gente perceba que agora a gente vai ter que rever de fato qual é o que você chamou de DNA, nossa estrutura enquanto instituição escolar, porque agora, mais do que nunca, isso vai ficar revelado. É justamente quando a gente está, né, na situação mais difícil que a nossa verdade aparece. Você concorda? não, eu concordo super. E outro dia a gente estava conversando e uma pessoa falou: ai, não vejo a hora disso acabar para a gente voltar. Eu falei: vocês têm noção que acabou Nárnia, né? Acabou Nárnia. Não vai entrar dentro do guarda-roupa e vai. Acabou. A gente precisa olhar e pensar que nós não voltaremos para o mesmo lugar e a gente precisa entender como se vive nessa nova realidade. Acho que esse é um ponto, né? O que a gente também fez, Ale, essa semana, 2 pontos, né, que nós estamos organizando. Primeiro, a gente vai começar uma pesquisa. Eu estou com um time aí, junto com a Carla Tiepo, para analisar, porque os nossos meninos têm falado da questão do sono. Então, até porque como tem ali na situação de... na adolescência, então o ciclo 2 que vai... Nós vamos pegar o ciclo 2 e o ciclo 3 e nós vamos falar fazer um levantamento sobre qualidade do sono e tempo de exposição à tela. Porque a gente está em um período de uma pesquisa importante, não é um período fazedor, ele é um período de profundas reflexões sobre o ato de ensinar e aprender. Claro, eu acho Que que você nós toca não em um ponto. temos oportunidade para fazer, porque isso, Exatamente. se a gente olhar para o lado cheio do copo, nós temos, não existe literatura para ensino remoto para crianças menores de 7 anos na academia. Então, a gente, e EAD não tem nenhum estudo. Então, se a gente está fazendo coisas, eu estou com uma pesquisadora que ela fala, eu não acredito que esses caras fazem isso. Eu estudei tanto tempo, eu nunca pensei. Então, agora é hora da gente olhar isso. É hora da gente fazer pesquisa em escola e levantar dados
para a gente sair dessa coisa fabril de baixar a cabeça e só fazer, sabe? É. E eu acho que tem um dado que você toca muito importante, que tanto na questão do sono quanto na questão das telas, eu que tenho escutado muitos professores, muitos diretores, coordenadores e pacientes, quer dizer, crianças e adolescentes, eu tenho visto que esse é um cenário extremamente perigoso. Aliás, no domingo nós vamos falar disso, né? A importância dessa perspectiva da higiene do sono e como isso tem sido uma situação muito séria mesmo de gestão dentro das famílias. E a escola, e o que eu tento explicar para os pais é que em garotos menores, também em adolescentes, a vida ela vai dando sinais do que a gente chamaria de uma heterorregulação, ou seja, de se regular a partir de fora. No momento em que a gente fica dentro de casa e que isso tudo é repactuado, a gente tem que. Não tem como escapar, a gente tem que olhar para dentro e buscar essas referências internas para conseguir se regular. E isso é dificílimo, porque é difícil para todo mundo, é difícil para a gente adulto e tanto mais para os com o tempo. Nós, enquanto sujeitos contemporâneos, a gente viveu uma perspectiva de lidar com o tempo do relógio. Tá me ouvindo? Me escuta, Clau? Não? Vou fazer o seguinte. Você entra de novo para poder te chamar, tá? Pessoal, dá um ok pra gente. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi, estão me ouvindo, pessoal? Travou, travou, travando. Vocês me ouvem bem? Voltou. Pronto, estamos de volta. Isso, de volta. Vamos só esperar a Clau entrar de novo. Agora. Bom, enquanto a Clau entra, eu queria falar que estão aqui Módulo Criarte, Colégio Batista Brasileiro, Siddhartha, Gregor Mendel, APAI, UFBA, Baiana de Medicina, Experimental, minha grande amiga Bruna Trevisan, que vai estar amanhã comigo numa live sobre as crianças com necessidades específicas de aprendizagem, minha amiga querida Juliana Prates, Liana, Bia, Camila, Luiz e um bocado de gente. Bom, Fernanda pede para eu fazer esses alôs e eu tenho que fazer esses alôs para todo mundo com muita alegria. Eu estava falando, Cláudio, não sei se você ouviu, que a questão do sono é importantíssima, porque a gente está precisando agora de olhar para dentro, e esse olhar para dentro para criar nossas instâncias de regulação com a vida. Porque quando a gente tem uma rotina estabelecida, meio que há marcadores externos que vão nos dizendo mais ou menos o que a gente tem que fazer, e a gente vai rodando isso. E o homem contemporâneo, ele é um homem muito acelerado, ele é um homem que lida com essa luta no tempo de uma maneira muito significativa. E essa situação de distanciamento social fez a gente rever a questão do tempo. A gente agora começa a repactuar o tempo do relógio e começa a ter que dar conta de um tempo subjetivo. Eu noto isso nos pais, eu noto isso nas crianças, nos adolescentes e noto isso nos professores. Porque esses professores que estão tendo que se reinventar são também pais, são também Sim. filhos, também limpam o chão da sua casa, também fazem a sua comida, também estão preocupados com o contágio. Então, essa dimensão do tempo, eu acho que é uma dimensão que está, de fato, sendo ressignificada de maneira inédita. Você concorda? Não, eu concordo. Acho que essa questão do Cronos e do Kairos precisa, sim. Acho que é uma coisa que a gente está olhando. Inclusive, neste modelo, nós fizemos uma opção que nós não tínhamos no Siddhartha quando tínhamos uma situação física. Que a gente tem um projeto que chama Projeto Presença, que inclusive a gente estava conversando aí sobre práticas contemplativas. E nós colocamos todos os dias para abrir da educação infantil ao terceiro ano do médio, tem situações de práticas que tá abrindo o dia, e os meninos têm dados devolutivas, relatos brilhantes, maravilhosos sobre a compreensão do que eles estão sentindo, sabe, Ale? Travou? Vocês estão me ouvindo? Eu te ouço bem. Estou te ouvindo, Clau. Aí de novo o problema, né? Caiu de novo, Clau. Vamos tentar mais uma vez. Pessoal, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá funcionando? Tá ok? Tá todo mundo ouvindo. Travou. Quem continua ouvindo? Travou? Estão ouvindo? Sim. Ok. Então vamos lá. Vamos esperar a Clau entrar de novo.
Agora. Pessoal, vocês me ouvem? Todo mundo ouvindo bem? Foi a Cláudia quem travou, ela deve entrar de novo, deve ser a internet lá. Bom, então a gente estava conversando sobre essa ideia de revisão, de repensar a perspectiva do tempo. E é sobre isso que ela vai falar agora. Clau, Oi, de entrei. volta. Voltei. Vamos. Deu certo? Deu. E trazer o projeto presença, que é a situação, né, de práticas contemplativas, de atenção na respiração, de poder lidar com isso, porque veja bem, você tem meninos, a gente está indo para a quarta semana, você tem dor no corpo, você tem uma questão de atenção, e eles têm feito relatos de consciência corporal, de letramento corporal, e falando um pouco disso, que tem ajudado muito, sabe? Você tem menino de 3 anos falando, nossa, o Valentim entrando. E aí, na primeira semana, nós gravamos tudo isso para esse grupo. Você sabe o que as crianças falaram? Eu não quero ver o Valentim com a mesma blusa, Cláudio. Olha o detalhe. Uhum. Aí eles falam, não, mas é tão legal ver o Valentim, ele estava entrando com a mesma roupa. Falei, Valentim, nós vamos entrar agora você online. E aí, nós, todos os dias, né, pelo menos uma prática é feita com eles e a gente criou um canal, tanto para os meninos, e toda quinta-feira, às 20 horas, o Valentim faz uma prática e conversa sobre a questão desse cuidado com pais, profissionais do Siddhartha e professores do Siddhartha. Que E ontem, beleza. né, live, nesse hangout que nós fizemos, a gente abriu para toda e qualquer pessoa que queira fazer parte disso. Uhum. E era só avisar mandar um e-mail para o Siddhartha dizendo que quer participar dos momentos de prática. Aqui acontece toda quinta, às 8 horas da noite, que a gente é um jeito de acolher, né? Porque se você me perguntar, esse é o momento do quê? Não é o momento do conteúdo. Sem Quem dúvida. está preso no conteúdo, ele vai se descolar do momento. Ele está vivendo numa, sabe, realidade paralela? Se uma escola quiser dar conta de conteúdo neste momento, vai endoidecer. Essa é uma hora da gente se cuidar e manter hábitos, né? Manter vínculos, organizar-se. Porque a hora que a gente voltar, a gente vai trabalhar com isso, sabe, Ale? Tudo vai. Você vai Claro. poder e tomar decisões, inclusive de diminuir. Uhum. Porque Do que é realmente essencial, né? Exato. Porque você fala assim, o que realmente eu preciso? É a hora de começar a tirar a coisa do saco, sabe? E trabalhar na questão do que é essencial. O que realmente é essencial para fazer neste momento para fazer. E, Se Clau, fizermos boas escolhas, a coisa vai funcionar muito melhor. e essa sua pergunta, eu acho que fala diretamente de uma questão que eu acho muito importante, os meninos não estão dando conta, eles não conseguem, eles não dão conta disso sozinhos, eles não têm autonomia. E a pergunta que eu sempre tenho feito aos pais essa geração de meninos e meninas era uma geração livre? É uma geração que tinha escolhas? Era uma geração, antes da quarentena, que tinha autonomia? Essa geração de... Ou seja, isso que está acontecendo é porque a escola está mandando atividades para casa ou é porque a gente precisa se dar conta do lugar da infância e da adolescência na nossa cultura, no nosso laço social, na nossa cidade, na nossa política? Ou seja, o que que significa, o que que isso está nos revelando? E a impressão que eu tenho é que existe agora um número maior de pessoas afeitas a esse tipo de conversa. Logo no início, eu falava isso, as pessoas meio que batiam o telefone na minha cara, sabe? Ninguém queria ouvir. Porque estavam todos tão desesperados que eles queriam uma espécie de pílula de uma receita. Passado 4 semanas, a gente começa a ver que a revisão e a reinvenção é da humanidade. Não se trata da minha casa, da sua, do meu filho. Se trata de uma reinvenção de como nós vamos existir no futuro. E talvez a escola seja o melhor lugar, estando ela funcionando plenamente, que é o que a gente quer,
ou se não for possível por agora, dessa maneira que está funcionando, a escola enquanto representação simbólica do que ela significa, o melhor lugar para fazer o estandarte disso, sabe? Para dizer, ó, é isso mesmo, vamos se reinventar. E acho importante para os professores que estão nos ouvindo essa ideia de que é preciso, quando você planejar alguma coisa para essas crianças que estão em casa, pensar nas coisas que elas estão fazendo em casa. É importante se dar conta disso e aproveitar essas dimensões tão ricas. Claro que a gente está aprendendo com uma dor enorme, mas é o que se apresenta para o momento, né? Não, e eu até acho que ontem eu estava conversando com um grupo e eu falei o seguinte, eu até comentei isso com você na nossa conversa. Eu acho que é um momento que quanto de pais de crianças pequenas sentem culpa. Lembra que a gente falava sobre isso? Sim, da questão do tempo de estar com os filhos, né? Isso, não estou. Agora você está. E o que você faz que agora você está? Como que você qualifica que você está? Eu já vi família, né? Já vi famílias chorando, porque o primeiro passo não foi em casa, foi lá na creche, foi lá no berçário. Agora você tem chance de ver esse filho andando, você tem chance de ver esse dente aparecer, você tem chance de ver realmente como ele aprende, você tem chance de fazer mais parte da vida, montar dicionários e materiais sobre insetos fabulosos, tudo isso, né? Você tem chance de fazer. E, inclusive eu falei, por que as pessoas não fazem eu chamei de um diário, né? E construir um diário nessa pandemia das possibilidades que ele viveu porque ele estava com o seu filho. Porque se ele estivesse na escola, seriam outras experiências, né? Aí a gente tem a coisa do pedagógico. Agora, essa questão das memórias afetivas nesse período, de coisas que você só teve a oportunidade de viver porque você estava com o seu filho, é tentar olhar o lado cheio do copo. Porque também estamos vivendo coisas boas. E a gente também tem que olhar para a situação da abundância, né? Outro dia, uma mãe comentou, ou uma professora falou assim, mas eu tenho que... Não, foi uma família. Mas eu tenho que ficar do lado dele? Eu falei, gente, vamos lá. Vocês acham que crianças de 4 anos vão para a escola, a gente coloca as atividades, nós vamos tomar café e a gente volta, daqui a pouco eu volto? Não. Então, a gente, se essas crianças demandam, Caiu meu som. Vocês me ouvem? Tá dando um banho na gente hoje, né? Vamos lá. Vamos chamar ela de novo aqui. Se ela apareceu de novo. A Clau tá travando muito, gente. Deve ser um congestionamento da internet, né? Vamos ver aqui se aparece de novo. Bom, enquanto ela não aparece, vai aqui agora. Chegou. Pronto, Clau. Desculpa, mas viu? É porque essas fala coisas... aí, quero te ouvir. Então, Olha, você estava falando uma coisa que eu acho que é super importante, que é esse tempo da presença dos pais na vida dos filhos, né? E a gente tem um discurso um pouco workaholic, um pouco meritocrático e completamente falacioso, de que eu tenho pouco tempo para estar com meu filho, mas a qualidade do tempo que eu tenho é uma qualidade que faz muita diferença. E o que a gente tem defendido é que esse tempo, a qualidade ela é uma condição sem a qual a gente não tem nada, mas é preciso tempo mesmo, tempo quantitativamente falando. E o que eu tenho visto é que quando a gente não oxigena nossas relações com os colegas de trabalho, com as pessoas de fora, as relações familiares ficaram mais densas. E agora a gente está vendo ali uma criança que nos demanda muito, ou um adolescente, e agora esse tempo que a gente se queixou tanto, a gente tem, só que a gente não sabe muito o que fazer com isso. E aquilo que era para ser uma coisa muito prazerosa, pode estar virando uma coisa muito difícil. O que eu tenho recomendado para os pais, se tiverem pais aqui ouvindo, é que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se permitir
perceber essa situação na perspectiva da criança. Que eu acho que é o mesmo que os professores devem fazer. Porque quando você planeja alguma coisa, você tem que tentar pensar sobre o ponto de vista dela, porque a situação é uma situação que requer esse tipo de adaptação. E eu posso falar de uma experiência assim, muito que eu tenho vivido aqui em casa, né? Ontem, a gente tem assistido, a gente tem momentos aqui que a gente faz. Fechou a live, porque tem gente tentando entrar e não tá conseguindo. Tá acontecendo a mesma coisa que eu. Bom, pessoal, Fernanda está me dando a recomendação aqui de que a gente recomece a live. Todo mundo concorda? Porque tem gente tentando entrar. Tem gente tentando entrar que não consegue. Vocês concordam em recomeçar a live, pessoal? Me dá um ok aqui. Quem topa recomeçar a live, manda um sinal de fumaça, por favor. Cláudio travou. Bom, vamos recomeçar a live então, tá? Vamos tentar. O meu receio é que a gente caia muita gente, Nanda. Tem gente que tenta entrar e não tá conseguindo. Então vamos lá, vou recomeçar.